Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã deste domingão, dia de Mengão queridão. Hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de colocar o coração na ponta da chuteira, porque hoje tem Fla-Flu, hoje tem clássico no Maracanã, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e o provável escalação do Flamengo, hein? Olha só como Felipe Luiz deve escalar esse time hoje diante do Fluminense. O Flamengo precisando muito dessa vitória. O Flamengo precisa muito dessa vitória. Vou trazer aqui para você a provável escalação, transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo, quem fica de fora dessa partida. Tem muita coisa aqui importante também de trazer para vocês sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, situação envolvendo as palavras do ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que garantiu, se tivesse no Flamengo, teria conseguido a contratação de Caio Jorge, rapaz. Olha só, hein? Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu falar aqui para vocês sobre a situação envolvendo jogadores que ficam de fora dessa partida, novidades também que já está aí, né, pode dizer assim, pode ser relacionado para esse jogo, como é o caso de Jorginho, o volante, que ficou de fora da partida contra o Vasco por uma extração dentária, treinou ontem com o grupo neste último sábado e pode estar entre os relacionados na partida contra o Fluminense, hoje logo mais às 18 horas. Então Jorginho pode figurar aí como a grande novidade para esse jogo. Agora, a tendência, mesmo que ele seja relacionado, começa no banco de reservas. Danilo deve ficar de fora mais uma vez. A informação que temos é que Danilo, ele deve iniciar os treinos no gramado com o elenco na segunda-feira, amanhã, no caso amanhã, no CT do Ninho do Urubu, após o período de trabalhos com fisioterapia. Se a evolução for positiva, a expectativa é de que ele esteja relacionado para o jogo contra o Corinthians no dia 1º, pela decisão da Supercopa do Brasil. Essa é a grande expectativa de ter Danilo na decisão da Supercopa no dia 1º. Até lá o Flamengo ainda tem um jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão na estreia. Eu vou falar sobre esse jogo para vocês, tá? Agora, a boa notícia, olha só isso aqui, ó. O volante Everton Araújo, que deve ser titular absoluto hoje no jogo contra o Fluminense, foi um dos grandes destaques físicos técnicos no clássico do último jogo contra o Vasco. O jovem apresentou uma precisão impressionante, nação. É isso mesmo, de 95% nos passes e percorreu 15 quilômetros em campo. De acordo com os dados aí do GPS, né? Todos os jogadores agora, o Felipe está acompanhando o GPS. Esse desempenho é reflexo de uma dedicação integral, já que o atleta mantém uma rotina rigorosa e treina de domingo a domingo para se manter em alto nível. Muito bacana esse realmente trabalho que vem sendo feito aí, né, pelo o volante Everton Araújo, garoto que já despertou interesse em alguns clubes, mas o Flamengo não pensa em negociar Everton Araújo, tá? Essa informação que temos. Atuação do Arrascaeta pode ser relacionado, mas também pode não ser relacionado para esse jogo de hoje. O Flamengo ainda vem fazendo trabalhos aí em alguns jogadores. Dela Cruz não tem data definida ainda para uma volta de Dela Cruz. O Flamengo também vem fazendo um trabalho específico, um trabalho mais cauteloso em relação, né, ao processo que o Flamengo iniciou em 2026 com o uruguaio Nico Dela Cruz. Beleza? Agora, provável escalação do Flamengo, Henrique. Como o Flamengo e também o Fluminense. Separei aqui para vocês a provável escalação também do Fluminense. O técnico Luiz Zubeldia, técnico do Fluminense, que deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Martinelli, Nonato, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio, John Kennedy ou Everaldo. É um provável time aí do tricolor carioca
para o jogo contra o nosso Mengão queridão. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz vai rodar o elenco, como eu já tinha adiantado aqui para vocês. A tendência é que hoje o Felipe Luiz coloque o André, goleiro, para ser titular absoluto nessa partida contra o Fluminense. Mas o Felipe Luiz pode optar também pelo Rossi, tá? Mas a grande chance é que o André vá para esse jogo como titular. No gol, André ou Rossi. Lateral direita, Varela ou Emerson Royal. A dupla de zaga formada com Léo Ortiz e Vitão. Daniel Salles na lateral esquerda. Eric Pulgar e Everton Araújo, formando ali a meiuca, primeiro e segundo volante, com Carrascal e Luiz Araújo mais avançado. Agora o ataque com Samuel Lino, o Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. A informação é que Pedro deve ser titular, tem chance de ser titular para esse jogo, que o Felipe Luiz vai rodar o elenco. No último jogo, quem começou como titular foi Bruno Henrique, e esse jogo de hoje, a tendência é que vá aí com o Pedro sendo titular absoluto e Cebolinha no lugar de Samuel Lino. Então esse é um provável time: André ou Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Eric Pulgar, Everton Araújo, Jorge Carrascal, Luiz Araújo, lembrando que ele pode ter optado ali também pelo Plata, Samuel Lino ou Everton, Cebolinha, Pedro ou Bruno Henrique. O que você achou desse provável time do Flamengo para esse jogo de hoje contra o Fluminense? A bola começa a rolar às 18 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Lembrando que você pode acompanhar esse jogo, onde você vai assistir esse jogo, você acompanha pela Globo, vai transmitir esse jogo para quase todo o Brasil em TV aberta, Premiere, que é o pay-per-view da Globo, e também no GE TV, no YouTube. Você pode acompanhar esse jogo também no YouTube. As FED definiu o árbitro Alex Gomes Stefano, que vai apitar a partida. Os auxiliares Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira Alves. Já o VAR fica aí com Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Tá aí o quadro de arbitragem para esse jogo do nosso Mengão queridão, Flamengo e Fluminense, no Maracanã, logo mais às 18 horas, horário de Brasília. Como eu falei, né? É um jogo que o Flamengo precisa muito, mas muito dessa vitória. Flamengo precisa vencer para poder seguir em busca dessa classificação para a próxima fase do Cariocão. Mas o que você achou sobre essa provável escalação, com essa decisão do Felipe Luiz, essas mudanças que o Felipe Luiz já faz aí de uma partida para outra, né? Que a gente vê ali uma mudança com o Rossi para indo para o André, o Varela pode ser titular hoje, então ele rodando o elenco já em 2 rodadas, né? O segundo jogo com o time principal do Flamengo. Fica à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, hein, que depois desse jogo de hoje, na próxima quarta-feira, agora dia 28, o Flamengo já tem a estreia do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Brasileirão 2026 começa nessa quarta-feira, dia 28, e logo na primeira rodada, Flamengo, que é o atual campeão, terá um grande desafio pela frente. Por quê? Flamengo estreia contra o São Paulo fora de casa no Morumbi. Esse jogo acontece às 21h30, tradicional 9h30 da noite. É um clássico nacional, Flamengo jogando fora de casa. A caminhada pelo tão sonhado Deca Campeonato já começa com um grande jogo. Flamengo e São Paulo que precisa aí se reerguer na situação aí meio delicada. E aí o Flamengo já tem o São Paulo pela frente, fora de casa, jogando no Morumbi, na casa da equipe paulista. O que você acha, hein? Campeonato Brasileiro 2026 já começando para valer mais cedo, começando já agora na próxima quarta-feira. Mas primeiro vamos aí buscar essa vitória hoje contra o Fluminense, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo as palavras do ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que ele foi perguntado em uma entrevista ao GE em relação ali, né, se ele tivesse no Flamengo, a situação envolvendo a negociação que o Flamengo não conseguiu, que foi contratar o centroavante Caio Jorge do Cruzeiro. E ele falou isso aqui, olha só: se eu ainda tivesse no Flamengo, eu teria certeza
que eu conseguiria. Então Marcos Braz, ele garante, se tivesse no Flamengo ainda, teria conseguido essa contratação de Caio Jorge, que o Flamengo não conseguiu, né, com a gestão atual, com o BAP, com o Buta aí, que comanda o departamento de futebol. Não conseguiu. O Braz fala que teria conseguido. O que você acha? Será que o Braz teria conseguido, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Por isso que é muito importante você estar inscrito no canal, que você recebe a notificação já em primeira mão aí. Tá ali, ó, chegou a notificação. Opa, notícia do Mengão em primeira mão. Então aproveita e confere aqui embaixo, tem um botãozão vermelho com o nome inscrever-se. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo, porque ajuda o nosso trabalho, beleza? Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.